Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, você que assiste no canal Jumozão. Querido, apesar do assunto ser incipiente com S e incipiente com C, nós vamos, na medida do possível, adquirindo material para explicar o que nos foi ocultado por muito tempo. Eu estou aqui diante de um software onde você pode interagir, modelo do domo da Terra plana. Eu estou diante desse software que você pode ter acesso, fazer as suas pesquisas. Aqui eu considero mais de 70%, quase 80% das respostas para certas perguntas que não havia como responder utilizando apenas o Google Earth. Nós temos as respostas aqui para os eclipses. Nós temos respostas para o equinócio, dia e noite, como é que acontece a polarização do dia e da noite, os polos, como é que podem ser observados e entendidos, as estrelas e muito material para que você possa, por conta própria, fazer sua análise. E uma das coisas impressionantes é o que já se havia argumentado. O que dá num círculo, dá numa esfera. Apenas adicione os elementos de refração e alguns outros mais que você consegue entender como é que a gente tem encontrado a planura na observação real. Quando você vai para campo, você observa realmente a inexistência de qualquer curvatura. Você vê a planicidade. A questão, aquelas perguntas bobas, aquela pergunta assim de pessoa boba ou que ela quer ser interpretada como uma boba. Ela diz assim: por que eu não consigo ver o Monte Everest? Por que eu não consigo ver a África? Isso não é uma pergunta de uma pessoa que queira aprender ou uma pessoa que esteja com uma ausência de informação. É uma pergunta boba, é uma pergunta de uma pessoa que está escarnecendo. E dessas pessoas eu procuro me afastar o máximo possível, mesmo porque o conselho é divino, que bem-aventurado aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Então eu quero distância dessas pessoas que fazem perguntas que revelam realmente as suas entranhas. Quando você quer estudar, você quer questionar, você quer material, aí você tem que pesquisar. Esse site aqui que eu acabei de mostrar para você, eu vou deixar no link, na descrição, o link dele, para você mesmo, por conta própria, fazer suas análises. Veja que observe essas curvaturas que vão aparecendo assim, dando a noção da refração. Quanto mais distante estiver o objeto a ser observado do ponto do observador, mais inclinada for essa percepção, maior será a refração. A coisa aqui é impressionante. Não é perfeito. Há problemas gravíssimos ainda entre aquela distância do Chile até a Austrália. Não há ainda uma compreensão sobre como é que essa distância é percebida num plano para um globo. As rotas de aviação, elas são percebidas com facilidade aqui, são entendidas. Mas esse problema da distância de Sydney para o Chile, ali a capital do Chile, ela é um pouco confusa. Então não está tudo respondido. Por isso que eu falei que talvez estejam de 70% a 80% das perguntas respondidas aqui. Você pode fazer. O próprio projetista, o engenheiro aqui do software, ele admite certas impossibilidades. Nesse modelo, você vai observar o seguinte. Eu vou abrir rapidamente aqui o Google Earth para você ver uma coisa, algo que eu observei e que esse modelo aqui explica. Deixa eu chegar rapidamente lá. Se nós prestarmos atenção, deixa eu tirar isso bem aqui. Há uma linha bem aqui, aqui é o globo. Não estava aí centralizado, desculpe. Aqui é o globo. Preste atenção nessa linha bem aqui, olha. Que vai pelo Saara, passa pelo deserto da Arábia Saudita, passa pelo deserto da China, Mongólia, aí se adianta, continua, passa aqui o Pacífico, aí vem, passa aqui o parte dos Estados Unidos, do México, aí passa aqui por cima do Caribe, aí depois novamente toca a África. Então você percebe que há uma linha onde a intensidade do Sol é maior. E essa compreensão ela é entendida quando a gente vê o seguinte, que percebeu-se que não há uma circunferência perfeita
praticada pelo Sol e pela Lua. Há uma espécie de elipse, uma ondulação, tanto quando a gente vê a questão do equinócio, dos eclipses, há uma certa ondulação na posição dos astros. Olha, essa elipse aí que eu estou falando não é axial em relação ao plano, é elipsoide. Então você pode, por conta própria, vir analisar e fazer os seus questionamentos. Você faz muita pergunta para mim, eu poderia lhe responder, mas você ia pegar aquela resposta e fazer uma outra pergunta. Eu poderia lhe responder, então eu ia chamar uma outra e uma outra e uma outra. Se você, por conta própria, vier aqui, você vai entender qual é a mentalidade de um plano e como casa, meu querido, tanto no plano quanto na esfera. Aí, eu procuro a esfera, eu não encontro, eu tenho que admitir o plano. Se você procurar o plano, você vai encontrar o plano. Fizer aferições, fizer triangulação, fizer o teorema de Tales, você vai encontrar o plano. Olha, não é possível você construir um triângulo numa circunferência. Ele não existe, o triângulo, dentro da circunferência, porque a somatória dos três ângulos de qualquer triângulo, seja isósceles, equilátero ou escaleno, é para dar 180 graus. Mas numa circunferência você não consegue admitir essa possibilidade, porque o triângulo ele não terá a somatória dos seus três ângulos internos perfazendo 180 graus. Mas no plano você consegue. Então dá para fazer triangulação no plano. Não dá para fazer triangulação na esfera. Então eu trago aqui essa informação para você, para que por conta própria você possa analisar e fazer as suas observações. Olha, veja bem que essa linha aqui, ela mostra que quando a distância é muito inclinada, chega um momento em que a refração é tamanha em que perde-se o ponto de observação. Eu não posso explicar tudo, eu entendi muita coisa daqui, querido. Não sou dado a questões da astronomia, da maneira como ela é ensinada, mas aqui eu entendi muita coisa e você poderá entender. Agora, se dê o trabalho de pesquisar, não feche você no seu mundo e não tenha essa possibilidade de estudar, de descobrir as coisas, aí você vai ficar uma pessoa assim totalmente controlada. Não faça isso com você. Examine, pesquise, não faça aquela frase assim, ó, isso é impossível, já está assentado assim. Está assentado assim por aqueles que querem manter você sob controle. Outra pergunta boba, o que vai adiantar? O que vai mudar se for plano, se for esférico, meu querido? Essa pergunta é uma pergunta de uma pessoa que ou ela é bobinha realmente, ou ela quer ser conhecida como bobinha, ou é mais um escarnecedor na vida. Uma pessoa, o que vai mudar, meu querido? Vai mudar tanta coisa. Agora, se você não percebe nenhuma delas, vai ser muito difícil eu tentar lhe explicar qualquer que seja. É tanta coisa que vai ter que mudar, se for plano, se for esférico, que não dá para enumerar. Então, essa pergunta de uma pessoa dizer, por que eu não posso ver o Monte Everest daqui? O que vai mudar se for plano ou se for esférico? Essas perguntas é ausência de interesse em aprender. Não é uma desinformação. Às vezes a pessoa pode estar até se municiando para provocar um outro escarnecimento. Então eu tenho muitas reservas com o escarnecedor. Tá, querido? Tá aqui o material para você analisar por conta própria. Ele mostra aqui, ó, como é dia e noite. Você vem, clica aqui em cima, ó, dia e noite. Como é que faz a diferença? No plano é desse jeito aqui. Tá perfeito? Ainda não. Muita coisa está escondida porque nós não temos toda a instrumentalização para fazer com perfeição. Nós não temos dinheiro para estar pagando navios e tudo mais, sabe? Eu lembro que quando já existia o GPS, existiam problemas do GPS no Pacífico. Por quê? Se ele está no espaço, por que tem problemas com o GPS no Pacífico? Não sei se isso foi resolvido, mas eu lembro disso, que era alguma coisa que a gente ficava contestando. Não é GPS porque os aviões têm dificuldade de estabelecer esse link, esse enlace sobre o Oceano Pacífico. Então são questões que tinham demanda, mas não tinham como resolver. Aí você vem aqui e faz as suas aferições, a sua avaliação, está diante de você um material para você poder ter respondido as muitas perguntas. Eu falo 70% porque ainda há uma penumbra assim nas extremidades. Olha, aqui nas extremidades ainda há uma questão.
Quanto mais se afasta do centro, mais impreciso fica. Então a gente não tem essa informação. Por que eu digo a gente? Porque as pessoas que estão pesquisando, elas estão chegando a determinadas conclusões. Mas aquela pessoa que não pesquisa, se fecha no seu mundo, diz: eu quero continuar sendo controlado, dominado. Aí, querido, por favor, fique lá, aperte negativo no vídeo e fique na sua vida lá. Mas se você quer aprender, você quer estudar, esse canal aqui é para estudar e para aprender. Seja de eletrônica, seja política, seja os temas religiosos, seja essas questões aqui, seja tudo que você imaginar que está grafado lá na apresentação do canal. Eu vou continuar, mas dentro de um contexto não escarnecedor, não destratador e muito menos desrespeitador. Tá bom, querido? Fique com esse vídeo, faça a sua análise, tem tudo aqui para você ter resposta. É perfeito? Não, não é perfeito. Não é perfeito. Mas é uma porta que se abre para a gente poder ter certas respostas que numa pergunta de comentário não poderia ser respondida. Tá bom, querido? Fique com Deus, faça o seu exame, boa sorte.